Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois, permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação, e nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas, como na sua impureza. Depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola para a oferta pelo pecado, à porta da tenda da revelação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ela e ela será limpa. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão sacerdote, ou a um de seus filhos os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. Mas se a mancha lustrosa na sua pele for branca, e não tiver mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual o examinará. Se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando num homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual o examinará. Se houver na pele inchação branca que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não encerrará, porque imundo é. Se a lepra se espalhar muito na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, este o examinará. E se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga. Ela se tornou branca, o homem é limpo. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, estará imundo. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ora, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca,
o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar, e em seu lugar vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote, e este a examinará. Se ela parecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra, que brotou na úlcera. Se porém o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tirando a vermelho, o branco, o sacerdote a examinará. E se o pelo na mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra, brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e na mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, é a inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E quando homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tiver a praga da tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, o homem se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote encerrará por mais 7 dias o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará as suas vestes e será limpo. Mas se depois da sua purificação a tinha estender na pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, a tinha terá sarado. Limpo está o homem, portanto o sacerdote o declarará limpo. Quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas, tirando a escuro, é impigem, que brotou na pele. O homem é limpo. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo é limpo. E se a frente da sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, contudo é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver praga branca, tirando a vermelho, é lepra, que lhe está brotando na calva ou na meia calva. Então o sacerdote o examinará, e se a inchação da praga na calva ou na meia calva for branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, é imundo. O sacerdote certamente o declarará imundo, na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode, e clamará, imundo, imundo.
Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também houver praga de lepra em alguma vestidura, seja em vestidura de lã ou em vestidura de linho, quer na urdidura, quer na trama, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele. Se a praga na vestidura, quer na urdidura, quer na trama, ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Ao 7º dia examinará a praga. Se ela se houver estendido na vestidura, quer na urdidura, quer na trama ou na pele, seja qual for a obra em que se empregue, a praga é lepra roedora, é imunda, pelo que se queimará aquela vestidura, seja a urdidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, porque é lepra roedora, queimar-se-á ao fogo. Mas se o sacerdote a examinar, e ela não se tiver estendido na vestidura, seja na urdidura, ou na trama, ou em qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga, e o encerre por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga depois de lavada, e se ela não tiver mudado de cor, nem se tiver estendido, é imunda. No fogo a queimará. É praga penetrante, seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote a examinar, e a praga tiver escurecido, depois de lavada, então a rasgará da vestidura, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer coisa de pele, é lepra brotante. No fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a vestidura, quer a urdidura, quer a trama, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na vestidura de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se molhe uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva, e com ela o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas, e o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais amassada com azeite, e 1 log de azeite.
E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, e tomando também o log de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque como a oferta pelo pecado perante ao sacerdote, assim também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. Tomará também do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que se há de purificar por causa da sua imundícia. E depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre, e as suas posses não bastarem para tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses permitirem, dos quais um será oferta pelo pecado e outro holocausto. Ao 8º dia os trará para sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da revelação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito espargirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente, do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Sim, conforme as suas posses, um para oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com oferta de cereais. Assim fará o sacerdote perante o Senhor expiação por aquele que se há de purificar. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa,
deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se a praga se estiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga estiver estendido na casa, lepra roedora há na casa, é imunda. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas, tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E para purificar a casa tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. E molará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará o pau de cedro, o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, e com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, de lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 15. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo na sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se deitar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado em água.
Quando, pois, o que tiver o fluxo ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da revelação e os dará ao sacerdote, os quais os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo. Também, se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água e será imundo até a tarde. E toda a vestidura e toda a pele sobre que houver sêmen serão lavadas em água e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher com quem o homem se deitar com o sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Também, qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E se o sangue estiver sobre a cama ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. E se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda a cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim, separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo, como também da mulher enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre em todo o tempo no lugar santo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho.
Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental, e perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo-o sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação pelo altar, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor, e do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando-o e santificando-o das imundícias dos filhos de Israel. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo, e pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda da revelação, e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no lugar santo, e ali as deixará. E banhará o seu corpo em água no lugar santo, e vestirá as suas próprias vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. E aquele que estiver soltado o bode para Azazel, lavará as suas vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados para fora do arraial, e lhes queimarão no fogo as peles, e a carne, e o excremento. Aquele que os queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Também, isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês,
Aos 10 do mês afligirei as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. De todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da revelação e pelo altar. Igualmente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Isto é o que o Senhor tem ordenado. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora do arraial, e não o trouxer à porta da tenda da revelação para o oferecer como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado sangue. Derramou sangue, pelo que será extirpado do seu povo, a fim de que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios que oferecem no campo, isto é, a fim de que os tragam ao Senhor, à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios de ofertas pacíficas ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da revelação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, após os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dir-lhe-ás, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que entre vós peregrinam, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da revelação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. Também qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto, e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no seu sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também, qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera, ou de ave que se pode comer, derramará o sangue dela, e o cobrirá com pó. Pois, quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma, e a mesma coisa com a sua vida. Por isso, eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer, será extirpado. E todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer do que morre por si, ou do que é dilacerado por feras, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 18.
Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez de tua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, quer nascida em casa ou fora de casa, não a descobrirás. Nem tampouco descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a qual é tua irmã, não a descobrirás. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parenta chegada de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parenta chegada de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, nem te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. São parentas chegadas, é maldade. E não tomarás uma mulher juntamente com a sua irmã durante a vida desta, para torná-la rival, descobrindo a sua nudez ao lado da outra. Também não te chegarás à mulher enquanto for impura em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum de teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo. Nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com o varão como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Não vos contaminareis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. E porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus.